Todos os dias. Agradecendo aqui as imagens do canal do Nicola, canal do Fanático Vascaíno, que trouxeram aí notícias importantes aí sobre o nosso Vascão. Então, vamos aqui para o plantão da tarde, notícias que saíram agora, na parte da tarde, né? A gente vai começar aqui falando sobre treinador. A gente que tem a informação aí de que o Vasco tem interesse no Renato Gaúcho, mas o Lucas Pedrosa aí veio com a informação exclusiva que ele recebeu, que é a seguinte: Vasco negocia com o técnico Paulo Pesolano, ex-Cruzeiro e Real Valladolid. O Cruz Maltino abriu conversas com o técnico uruguaio após o negócio por Pedro Caixinha ficar difícil e com o interesse do Grêmio por Luiz Castro, a negociação ficou mais difícil. A notícia, o Pedrosa que fala que o Vasco aí ficou mais complicado aí pro Vasco, a negociação aí com o Luiz Castro e com o Pedro Caixinha, pelo interesse do Grêmio nos dois treinadores, perdão. Então, o Vasco entende aí que o Paulo Pesolano é o nome ideal aí para ser o novo treinador do Vasco. Paulo Pesolano, que fez uma campanha muito abaixo do esperado lá no Real Valladolid, deixou o time na 20ª posição, foi demitido. O treinador aí que recebeu muitas críticas dos torcedores do Real Valladolid. Então, Paulo Pesolano aí vira a primeira opção no momento do Vasco, segundo o Lucas Pedrosa. Falando aqui sobre saídas, o Vasco deve comunicar ao Payet, marcar uma reunião com o Payet aí para entender a situação. E a tendência é que Dimitri Payet deixe o Vasco, tá? O jogador quer voltar para a Europa, recebe um salário alto. O Vasco entende que pro Payet ficar, só se ele baixar aí o salário, que eu acho um pouco difícil. Então o Dimitri Payet pode deixar o Vasco. Vamos aqui falar também sobre reforços. Na parte da tarde saiu a informação vinda lá de Goiânia que o Vasco tem interesse na contratação do Dieguinho do Goiás, o volante, que esse ano atuou na lateral direita, o Dieguinho. Ele recebe alguns elogios lá do time do Goiás, foi um dos destaques lá do time do Goiás, apesar do clube não subir, né? Mas o Dieguinho, que é volante, atua como volante e lateral, mas terminou a temporada jogando como lateral lá no Goiás. Vamos atualizar aqui sobre zagueiros, né? O Vasco aí que fez uma sondagem também ao zagueiro Kaique Rocha, segundo a jornalista Monique Vilela, lá do Paraná, trouxe a informação de que o Vasco sondou o Kaique Rocha, um jogador aí bastante criticado aí pela torcida do Atlético, jogador que perdeu espaço aí no final, teve falhas absurdas. Então acredito que não seria uma boa contratação aí do Kaique Rocha. Se você conhece, já viu o jogo dele, deixa a opinião de vocês aí embaixo. Falar aqui sobre outro zagueiro, o Luizão. A tendência é que o Vasco faça uma proposta por esse jogador. Ele tem interesse em voltar ao Brasil, como a gente falou no vídeo da manhã. Ele está na Inglaterra, no West Ham, e tem interesse em voltar a jogar no Brasil para poder ter minutos, já que lá no West Ham ele nem joga. Então o Vasco deve fazer uma proposta aí para o zagueiro Luizão. Falando aqui sobre o jogador aí do River Plate, né? Que o Vasco tem interesse, o jovem La Vega. Ele tá bem próximo de ser o novo reforço do Vasco, tá? Hoje saiu uma notícia agora na parte da tarde do jornalista Ramiro Soria, que alguns clubes brasileiros sondaram a situação, mas quem veio forte para contratar o jogador é o Vasco. Então, esse jogador aí, o La Vega, que é o Joaquim La Vega, que é aí do River Plate do Uruguai, pode ser o primeiro reforço do Vasco. Jogador de 19 anos que se destacou lá no futebol uruguaio, mas não quer renovar com a equipe do River Plate. Sobre Canóbio, o Vasco sondou a situação do Canóbio. O Vasco, para contratar o jogador, terá que desembolsar aí 4 milhões de dólares. Aí já fica um pouco mais complicado, mas Pedrinho, o Marcelo Santana e o Felipe
vão fazer o esforço para tentar contratar o Canóbio. Canóbio que seria uma grande contratação aí pro Vasco. Para finalizar, vamos falar aqui a notícia também, né, que veio aí na parte da tarde, que o Vasco teria interesse aí no Dudu do Palmeiras, jogador que está praticamente certo aí com o Cruzeiro, né? O Vasco tem interesse no jogador, sabe que é complicado. O Dudu vê com bons olhos atuar no Rio de Janeiro, já que é um mercado que ele ainda não atuou no Brasil. Mas para isso o Vasco tem que vencer a concorrência aí do Cruzeiro, que já está bastante avançada com o jogador. Mas Dudu não deixa de ser um sonho da diretoria do Vasco e podemos ter novidades aí em breve. Então é isso, galera. Plantão da tarde aí com notícias exclusivas aí do nosso Vascão. Deixa seu like aí se você gostou. Comenta o que você achou dessas novidades. Paulo Pesolano na frente de Renato Gaúcho nesse momento. Quero ver se você concorda aí com esse nome. E não esquece aí de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber notícias do nosso Vascão todos os dias, certo? Um forte abraço, uma boa tarde a todos. Então é isso, galera. Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao canal aí Vasco 98. Já chega deixando aquele likezinho, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações para receber notícias do nosso Vascão